Fala galera, como que vocês estão? Bora para mais um bate-papo e o tema de hoje é Mesclados em Cristo. Esses dias estava tendo uma série na minha igreja onde a gente falava sobre um relacionamento com Jesus, um Jesus onde a gente pode se conectar, se relacionar com ele todos os dias. E a minha namorada pediu para eu ministrar uma mensagem que é a mensagem que ela ministrou na série, que é essa, Mesclados em Cristo. Então bora lá. A verdade é que Deus é onisciente e desde o começo da criação ele sabia que o homem ia cair. A gente estava afundando no lamaçal do pecado, ao ponto de que Deus teve que enviar seu único filho para morrer por nós, nos salvar e, enfim, eliminar o nosso pecado. Olha só o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 20. Mas com um sangue precioso, como o de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos últimos tempos por amor de vós. A crucificação de Cristo foi um plano de Deus, só que ninguém podia pagar esse preço, então Deus se fez carne para morrer por nós. Mas o curioso é que Deus não entrou em nenhuma das coisas que criou, ele somente soprou o fôlego de vida em nós. Até a crucificação nós estávamos separados de Deus, mas após a encarnação, Cristo se tornou um conosco. Olha o que diz em João 1,14. E a palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai, cheia de graça e de realidade. Romanos 3,20 nos ensina que nenhuma carne pode ser justificada diante de Deus por obras. A Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então Cristo se tornou carne para morrer por nós. E daí vem o nome que chamam ele de Cordeiro de Deus. Romanos 8,3 nos diz que Cristo se fez semelhança à carne do pecado, mas somente semelhança, porque essa não era a natureza dele. A sua natureza não tinha pecado, mas a sua humanidade estava relacionada. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez semelhança da carne do pecado. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A grande verdade é que se Cristo não fosse crucificado, nós não poderíamos ser salvos. Ainda que a gente voltasse para o ventre da nossa mãe, a gente não poderia ser salvo, porque a nossa natureza ainda seria do pecado, porque nós viemos de Adão. E a verdade linda do Evangelho é que a partir do momento que Cristo se sacrificou por nós, nós fomos libertos. Agora nós somos livres, não há mais julgamento e não há mais pecados. A partir do momento que Cristo nos libertou, nós nos tornamos um com Ele organicamente. O corpo, o espírito, o Senhor e Deus Pai são mesclados ativamente, efetivamente. Ou seja, se é efetivo, está sempre funcionando, não para, é funcional. E essa unidade de 4 pessoas, o corpo, o espírito, o Senhor e Deus Pai, formam o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas esse mesclar é invisível. Ele não pode ser visto a olhos naturais, ele não pode ser percebido por nossos sentidos. Esse mesclar, ele começou, mas ainda não terminou. Ele acontece diariamente. Veja só o que diz em Filipenses 1,6. Estando eu convencido disso, que aquele que começou a boa obra em vós a completará até o dia de Cristo Jesus. E há uma progressão nesse mesclar conforme nós nos dedicamos às coisas que são de Cristo. Quando nós vamos à igreja, quando nós nos dedicamos às coisas que são de Cristo, Cristo cresce em nós e nós somos mesclados cada vez mais nele. A gente precisa criar consciência que esse mesclar ainda não acabou. Então a gente precisa ter uma busca incessante por Jesus. A gente precisa buscar estar cada vez mais ligado a Ele. Dito isso, bora orar? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor nos ensine a buscar cada vez mais você. Oro para que o Senhor nos traga uma mentalidade de noiva, onde nós só falamos sobre o casamento, onde nós só falamos sobre Jesus, Pai. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro para que o Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Eu oro para que a gente tenha cada vez mais sede e fome de Ti, para que a gente te busque, que esse mesclar aconteça cada vez mais. Você em nós e nós em você, Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.